Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito. Estamos iniciando mais uma escola profética, Filhos da Unção. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, venha ministrar em nossas vidas uma vez mais em nome de Jesus. Mas antes de nós, meus amados, aprendermos da palavra do Senhor, eu quero convidar a todos vocês, assim como eu faço em todas as nossas aulas, tire um minuto de teu tempo precioso e nos ajude a espalhar essa mensagem, a espalhar as boas novas, mandando, meus amados, o link dessa transmissão para amigos, grupos, redes sociais, nos ajudando assim a levar o avivamento. Amém? Glória a Deus. Eu quero contar com o apoio de todos vocês. Amém? Uma vez mais, aleluia, queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos. Cada vida preciosa que tem se conectado aqui conosco, amém? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, amém? Nos deixa um joinha. Eu quero orar, eu quero convidar o nosso precioso amigo Espírito Santo a ministrar os nossos corações, a nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos até Ti, meu Pai, para convidarmos o Senhor uma vez mais. Ministre, meu Pai, sobre os nossos corações. Fale conosco com poder e grande graça, meu Pai. Nos ensine os princípios e valores da Tua palavra. E que, meu Pai, Senhor, os famintos e sedentos sejam incendiados pelo Teu poder, impactados pela Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu creio que uma grande e poderosa obra será feita nessa noite, meu Pai. Por isso, nós te convidamos, amigo Espírito Santo. Tome o teu lugar de honra, tome o teu lugar especial em nossas vidas, meu Pai. E prometemos dar a Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos famintos e sedentos, prestai atenção. Nessa noite temos um convidado especial, um filho, meus amados, na fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que tem caminhado debaixo de nossa paternidade há anos a fio, e o Pai, meus amados, já tem enviado essa vida preciosa para várias regiões no Brasil, e aonde quer que ele tenha ido, o poder do Espírito Santo de Deus tem o acompanhado. Amém? E nessa noite nós estaremos abordando o tema acerca da batalha espiritual. Nós já estivemos, meus amados, aprendendo acerca desse assunto e vamos mergulhar mais nessa noite. Amém? Então fique conosco até o término desse ensino. Grande será o que o Pai irá fazer em nosso meio. E assim, meus amados, no término desse ensino, eu quero profetizar a unção, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Antes de nós ouvirmos o nosso querido filho, missionário Marcos, eu quero que vocês vejam e confiram o que o Pai tem feito, através da escola profética, Filhos da Unção. Confira conosco e após esse testemunho, nós estaremos ouvindo a palavra desta noite com o nosso querido filho missionário Marcos, em nome de Jesus. Paz seja convosco, apóstolo. Estava estudando hoje sobre a escola, fluindo na unção e os dons de cura em alto nível. E na hora da ministração, senti como uma forte onda me invadindo e uma unção de quebrantamento veio sobre minha vida. Estou muito feliz porque já estava desfrutando desse estudo e no final, na hora da ministração, senti a presença do Espírito Santo invadir o meu quarto e senti um quebrantamento muito grande que as lágrimas vieram sobre o meu rosto. Deus abençoe, apóstolo. Shalom, queridos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui que está nos assistindo. É
uma honra, uma satisfação de estar aqui juntamente com vocês mais uma vez para trazer esta mensagem. Que o Espírito Santo já possa começar a fluir e tocar a tua vida, onde você estiver nos ouvindo, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer ainda em nossas vidas, amém? Louvo a Deus pela vida do apóstolo Wilke, esse grande homem de Deus, tem sido fundador desse Ministério Íntimo do Santo Espírito, do qual também estamos aliançados. Eu quero trazer aqui essa reflexão para nós, esse momento especial ao qual estamos tendo. Quero aqui mergulhar com você na palavra e dizer que vamos falar sobre assuntos aqui que são profundos em Deus e que a maioria das pessoas não tem o entendimento. E a palavra do Senhor diz o quê? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é esse conhecimento que nós precisamos ter, é esse entendimento que nós precisamos buscar da palavra do Senhor, amém? É essa unção de Deus que vem sobre nós e nos capacita e nos dá o direcionamento para sermos aquilo que sem ela nós nunca poderíamos ser, alcançar e ir além das nossas limitações e da nossa própria capacidade. Eu quero trazer aqui para você essa reflexão, eu quero falar com você sobre batalha espiritual, mas não somente sobre qualquer batalha espiritual, sobre uma batalha espiritual em alto nível. Porque é o poder de Deus que nos capacita, essa unção que vem sobre nós, que nos habilita, amém? É ela que nos dá essa capacidade de entrarmos nas regiões celestiais, é ela que nos dá esse acesso. O véu já foi rasgado, nós podemos nos adentrar com confiança, nós podemos por meio de Jesus Cristo. E essa mensagem que eu vou trazer aqui para vocês nos diz exatamente que Ele já nos deu poder, já nos deu autoridade para pisarmos escorpiões e serpentes em todo o poder do maligno e nada disso nos fará dano algum. E é por meio desse Senhor que nós obedecemos, que sacrificou a sua vida por nós na cruz do Calvário. O sacrifício dele não nos dá direito somente à salvação, queridos, mas também nos dá direito e acesso a irmos e a fazermos o extraordinário, sobrenatural, porque ele não nos limitou sobre essa terra, mas ele disse: aquele que crê em mim, aquele que crer em mim fará obras e fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então ele não é um pastor, um senhor, um Deus que nos coloca debaixo das asas dele e nos deixa ali escondidos e não nos dá permissão e acesso de irmos, mas pelo contrário. Quando Ele nos coloca debaixo das suas asas, é Ele dizendo: eu estou aqui para proteger você, eu estou aqui para guardar você, eu estou aqui para que nada possa te tocar. Aleluias, glória a Deus. Mas Ele nos dá uma ordem em Marcos 16, versículo 15 adiante, de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus por isso. Nós vamos dar início aqui agora, queremos orar com você, queremos aqui chamar a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque é por meio desse Senhor, é por meio desse Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas nós o conhecemos. Porque Ele habita em nós, estará conosco. Oh, rakalamandarabakaya subiandalamandarabakaya su. A presença dele já é real aqui, queridos. Há uma unção já fluindo aqui, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Nós te honramos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Abra o céu sobre as nossas vidas nessa hora. Permita que venhamos nos adentrar ao sobrenatural. Permita que venhamos mergulhar aqui nesta palavra. Que o Senhor venha glorificar a Jesus Cristo mais uma vez. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado. Somente a Ele a glória, somente a Ele a honra, somente a Ele a exaltação. Ele é digno de ser adorado. Nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecemos que somos pequenos, mas que o Senhor é grande, que somos falhos, mas que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de glória.
Araixe que andarabalaba subriandalamanarabacaia, subriandalabarabassurucotoromanasu. Que esta palavra venha penetrar agora, papai, e que ela venha trazer, Senhor, despertar este leão, despertar esta leoa, papai, que está aí dentro, talvez adormecido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles venham para fora, papai. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor tem declarado nestes dias, Senhor, o Senhor está em busca, papai, à procura de Ezequiéis que venham profetizar em meio ao vale de ossos secos, dizendo: ossos, ouvi a voz do Senhor, para que o Espírito de Deus possa soprar e haja vida em nome de Jesus. Aquilo que estava morto, eu declaro vida nesta hora. Eu declaro vida nesta hora em nome do Senhor Jesus. Oh, Rakaia subianda labana Rakaia su. Xarabaçu yanderebedecai. Espírito Santo, o Senhor é livre. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós te convidamos, meu amigo precioso, que essa mensagem venha fluir, que essa mensagem venha gerar fruto. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, Senhor, nos reveste debaixo dessa autoridade espiritual, debaixo desta unção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o dom da palavra de conhecimento, juntamente com o dom da fé e a palavra de sabedoria, papai, possam estar em funcionamento, fluindo, emanando, papai, que estas águas vivas possam jorrar nesta hora. Que venham tocar, papai, sobre o faminto e o sedento, papai, que me ouve nesse momento. E que esta unção, papai, possa estar fluindo a partir de agora. O Senhor é livre para tocar, Espírito Santo. O Senhor é livre para curar. O Senhor é livre para batizar. O Senhor é livre para ungir com o teu Espírito e com o poder nesta noite. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Nós não merecemos, mas somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Há uma presença de Deus aqui. Eu já sinto esta graça fluindo aqui. Que você seja ministrado também onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração em Lucas capítulo 10. Quero estar trazendo aqui hoje, talvez não uma pregação, mas de fato um ensino para que venha fundamentar esta base aqui e venha te dar a estrutura para guerrear no reino das trevas, que você possa entrar lá com convicção, com segurança, sabendo quem você é em Deus, sabendo quem Ele te chamou para ser, como um filho amado, como um guerreiro, como um soldado de elite, capacitado, revestido com as armas espirituais, amém? Porque as armas da nossa milícia, assim como o apóstolo Paulo ele declara, não são armas carnais, não, mas são armas espirituais poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo, para desfazer toda a armadilha de Satanás. E que você possa se apoderar deste conhecimento, esse momento, a qual está sendo liberado aqui, e possa colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, amém? Lucas capítulo 10... no versículo 19 está escrito: eis que vos dou o poder, em outras traduções está a autoridade, amém? Para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do inimigo, e nada vos farás dano algum. O Senhor ele já nos concedeu o quê? Poder e autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes, em todo o poder do inimigo, e nada disso nos farás dano algum. É uma promessa do Senhor para nós. Em algumas Bíblias nós podemos observar que as palavras do Senhor Jesus Cristo estão em letras vermelhas. E aqui é uma fala do próprio Senhor Jesus, do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso general de guerra, a qual Ele já declarou ao meu e ao teu respeito. Amém? Nós podemos observar aqui também em Lucas capítulo 9, o versículo 1. Um versículo também que equipara isso a qual nós acabamos de ler, que está escrito: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém, queridos? Então nós vemos aqui esta palavra poderosa a qual o Senhor já declarou para nós. E o que eu acho lindo aqui, maravilhoso, é de que por mais que às vezes nós não temos essa fé, essa convicção,
A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé ela vem o quê? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos essa fé, essa convicção, nós nos apoderamos daquilo que Ele já liberou para nós. Aleluias, glória a Jesus. E automaticamente você passa a desfrutar. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então quando nós temos essa revelação, o Espírito Santo traz isso ao nosso coração, nós passamos a viver esta presença, nós passamos a fluir debaixo dessa unção sobrenatural, debaixo dessa autoridade que o Senhor já declarou para nós. Muitas pessoas hoje em dia vão em uma obra de libertação e essas pessoas às vezes têm medo, porque elas não estão seguras, elas não estão convictas, não têm uma fé firmada em Jesus. E às vezes elas temem por causa que ao olharem uma manifestação demoníaca, ela não tem a convicção e a autoridade de que ela já tem o Espírito Santo sobre a vida dela e a autoridade para ordenar aquele espírito que se retire no nome de Jesus. Porque ele diz que no nome dele nós expulsaríamos demônios. Então quando ele declara esta palavra, nós já vamos observar aqui automaticamente de que se nós temos o Espírito Santo e reconhecemos a Jesus como Salvador, nós já estamos aptos aqui para delegar essa autoridade. Amém? Então, a partir do momento em que nós observamos o Senhor Jesus, toda a trajetória dele, nós vamos ver de que Jesus Cristo foi alguém que viveu aqui nessa terra, mas que viveu sobrenatural. Jesus não foi alguém que viveu apenas um evangelho de palavras, assim como eu ministrei em outra ministração atrás, mas Jesus foi alguém que viveu um evangelho também do poder de Deus. Porque o Senhor, o Espírito Santo, ungiu a Jesus Cristo com espírito e com poder. Porque por meio de Jesus, ele se manifestou, está escrito, para o quê? Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer todas as cadeias, para quebrar todas as amarras, para quebrar e desfazer os laços. Em Isaías 54, versículo 17, uma palavra também que está escrita dizendo de que por meio de Jesus, por meio dessa unção que despedaça o jugo, que vem sobre nós, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda boca que se levantar contra ti em juízo você a condenarás, pois esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então quando nós observamos a palavra de Deus declarando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, muitas pessoas acham isso lindo, maravilhoso, e de fato é. Só que se nós não colocarmos isso em prática, nós não vamos desfrutar dessas promessas para nossas vidas. Então o que nós temos que fazer? Nos apoderar desta palavra e confessar esta palavra. Quando nós declaramos ela no mundo espiritual, dizendo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Coloque isso na primeira pessoa. Confesse a palavra de Deus em oração e declara: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda boca que se levantar contra mim em juízo seja condenada, pois esta é a herança dos servos do Senhor, a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Automaticamente, queridos, você passa a ser herdeiro desta promessa, daquilo que o sangue de Jesus Cristo já conquistou para mim e por você. Porque o sangue de Jesus é o sangue que não somente nos dá direito à salvação, mas também é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, quando você tem essa certeza, esta fé sobrenatural, você passa a viver, a entrar, a desfrutar de tudo isso. E a mensagem que eu quero trazer aqui para você, neste momento, trazendo essa base aqui, trazendo essa estrutura, de que Jesus Cristo foi alguém que viveu o sobrenatural, alguém que tinha autoridade sobre os espíritos malignos, alguém que tinha autoridade sobre as enfermidades, era alguém que tinha autoridade sobre o fogo, sobre a água, sobre o vento, sobre todos os elementos. Jesus Cristo era alguém que tinha essa capacidade sobrenatural para atravessar paredes. Jesus Cristo era alguém que tinha essa capacidade sobrenatural para andar sobre o mar. Jesus Cristo era alguém que tinha essa capacidade sobrenatural de ser transformado em um corpo glorificado, a qual as pessoas olhavam para ele, assim como Pedro, Tiago e João, e se prostraram diante dele em temor, por causa da glória que emanava através dele. Mas isso não se limita somente a Jesus, porque ele declarou ao meu e ao teu respeito: aquele que crer em mim, aleluias, fará as mesmas obras e fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então, tratando desse quesito aqui de batalha espiritual avançada, uma batalha espiritual de alto nível, nós podemos colocar em prática aqui 4 chaves que nós precisamos executar nesta caminhada e nessa trajetória. 4 chaves poderosas de que elas
se caracterizam em níveis. Eu posso colocar aqui como 4 níveis de batalha espiritual, que é a oração, o jejum, o clamor e o sacrifício. A oração é o primeiro nível a qual nós entramos, a qual nós oramos, porque muitas vezes são lançadas palavras contra nós, assim como eu citei em Isaías 54:17, de que nenhuma arma forjada contra mim prosperará e toda boca que se levantar contra mim em juízo. Amém? Então, automaticamente, quando eu declaro condenado e cancelado essas palavras, através da minha oração, automaticamente foi lançado palavras. Então, quando eu também uso as palavras para cancelar aquilo no reino espiritual, está escrito de que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Então, se alguém lá lançou uma palavra, fez uma oração contrária à sua vida, você com palavras consegue anular isso no reino espiritual. Esse é o primeiro nível da batalha espiritual, que você combate através do quê? Da oração. Mas nós não paramos por aí. Nós vamos entrar também através do jejum, do clamor, do sacrifício. Eu quero estar trazendo aqui um versículo base para essa primeira passagem que eu citei, de que se trata acerca da oração, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não extingais o Espírito. Esse último versículo aqui ele não faz parte de fato, mas eu gostaria de citar ele aqui para você, porque existem muitas pessoas apagando o Espírito nesses dias. Estão extinguindo, estão eliminando o Espírito do meio dos seus cultos. E o Espírito Santo está sendo apagado, porque o homem está assumindo o lugar, o controle, o homem está assumindo a direção. E não estão mais permitindo de que o Espírito Santo flua livremente. Amém? Vamos deixar de que o Espírito Santo ele não seja apagado. Vamos zelar por isso, queridos. Vocês que são sedentos, famintos, avivalistas, vamos zelar para que o Espírito Santo ele não seja apagado do nosso meio. Porque ele é o nosso amigo mais íntimo, ele é o nosso consolador. Sem ele, a igreja de Cristo está perdida aqui na terra. Nós precisamos dele para nos guiar, para nos conduzir, e não somente porque nós precisamos, mas porque nós vivemos uma aliança com ele, nós temos um compromisso, nós temos uma amizade, amém, que ela não pode ser quebrada. Não troque isso pelo pecado, não troque isso pelas coisas dessa terra de jeito nenhum. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então a vida de oração, ela vai o quê? Manter esse relacionamento para que essa chama mantenha-se acesa e que o Espírito Santo ele não venha a ser apagado. Que você possa zelar por isso. Em Mateus capítulo 6, o versículo 6 também está escrito: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Que você permita que Deus ele venha recompensar você ao momento que você ore. Não busque a recompensa dos homens, mas busque a recompensa que vem do alto. Porque através do seu relacionamento, queridos, quando a unção ela vem sobre você, não tem como você não entrar em evidência. O próprio Espírito de Deus vai olhar para você e vai ver a sua vida de devoção, a sua vida de entrega. E Ele mesmo, assim como está escrito em Mateus, que vê o que está oculto, o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Toma esta palavra, creia. Em nome do Senhor Jesus. E nós observamos aqui também, queridos, a próxima chave, amém? Eu trouxe esses 2 versículos aqui para mostrar a palavra de Deus de que é necessário que venhamos ter sim uma vida de oração. E através da oração bem organizada, através da oração, confessando a palavra de Deus, você vai ver o fruto. Amém? Você vai ver através das suas palavras liberado, porque aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E automaticamente o que nós desligarmos na terra será o que é desligado no céu. Aleluia, que chave poderosa, queridos. Então, quando nós observamos de que as nossas palavras ela têm poder para ligar e desligar, para abrir e fechar os céus. Amém? Porque Deus te deu uma identidade de filho e filha. Não abra mão disso. Observamos aqui através do jejum. O jejum também é uma arma poderosa, porque muitas vezes nós entramos em batalhas e não encontramos resposta, não encontramos resultado para aquilo que estamos buscando em Deus. Amém? Às vezes você está no meio de um ciclo, assim como foi na vida de Esté. Observe que Esté, ela reuniu o povo, ela convocou o povo para entrar em um jejum solene, para entrar diante do rei. Eu creio que todos aqui conhecem a história, não tem necessidade que eu aprofunde mais.
Mas quando nós pegamos esse exemplo de Esther, nós podemos observar de que Esther foi uma mulher corajosa, uma mulher valente, de que ela se posicionou ali e de que a partir do momento que ela jejuou, um decreto que era para ser um decreto de morte se converteu, queridos, num decreto de vida. Aquilo que era para ser morte se tornou em vida. Por causa do quê? Por causa de alguém que se posicionou através da vida de jejum. Olha aqui como está escrito também, né? Eu vou trazer essa base aqui, em Esther capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Então nós vemos aqui Esther se colocando na brecha, se colocando na posição através do jejum, 3 dias e 3 noites ali, sem comer e sem beber, em prol de um propósito, em prol de uma resposta. Amém, queridos? Então cada jejum ele tem um objetivo específico, cada jejum ele tem um objetivo centrado. Então eu quero que você pegue essa chave aqui e coloque em prática também, para você obter uma resposta, para você às vezes até saber o que fazer, qual o próximo passo a dar quando você está em uma batalha espiritual, é você orar e jejuar. Essas duas chaves juntas, queridos, ela abre as comportas do céu. O Espírito Santo ele vai te dar a direção, amém? E nós observamos aqui também mais um versículo base para complementar o jejum, e que nós temos essa convicção de que nós precisamos jejuar. Está escrito: e quando jejuardes, amém? O Senhor nem sempre ele vai pedir isso para todo mundo, mas está dizendo, se você se propõe, se você ouve a voz do Senhor, e se você, às vezes, por sua escolha, decide, propõe jejuar por causa de um propósito específico, está escrito: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens não pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, um propósito aqui, existe jejum coletivo, a qual nós compartilhamos, assim como nós vemos aqui na história de Esther, amém? Esther, ela reuniu o povo, ela convocou o povo para um jejum solene. Então não tem como esconder um jejum desse, né? Nós temos que ser também maduros para entender isso aqui. Mas também existe aquele jejum em que somente você e Deus. É um propósito entre você e o Pai. Amém? Então que essa mensagem possa tocar o teu coração nesse momento, e que você possa colocar isso em prática, e você verá o resultado para a glória de Deus. Qual o próximo passo, Marcos? Nós temos aqui também agora acerca do clamor. O clamor já é algo extraordinário. Eu gosto muito de abordar isso aqui com vocês. Por quê, queridos? Porque o clamor, ele é quando você ora, quando você jejuma, e às vezes você não está obtendo resultados. Sabe, no momento que você ora e parece que o céu está fechado, você já orou, você já jejuou, você já fez propósito diante de Deus, e parece que a resposta ela não vem. É nesse momento em que você se posiciona como um filho, e você entra na presença do Pai, e você clama para que o céu se abra. Trazendo um versículo base aqui, nós vemos em Jeremias capítulo 33, o versículo 3, está escrito: clama-me e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Então, quando nós clamamos, clamar na tradução do original, ela está trazendo um sentido aqui de gritar. É quando você está em desespero. É quando você já não sabe mais a quem recorrer. Você chega diante de Deus, talvez no alto do monte ou dentro do teu quarto, que seja, ali com a porta fechada, e você declara para Deus: Pai, eu preciso da tua ajuda, Senhor, me socorre. É um grito de socorro, um apelo ao Senhor, amém? Um clamor. Assim como o próprio João Batista, ele declara: eu sou a voz do que clama no deserto. Amém? Deixa sua voz ecoar, deixa o sonido dessa trombeta que está dentro de você ecoar. E há uma chave poderosa aqui, porque muitas vezes até em culto, às vezes você está ministrando e você percebe que a unção parece que está retida, existe algo ali travando. E quando você se posiciona juntamente com a igreja e começa a clamar, começa a declarar palavras de decretos com autoridade, queridos, aquela atmosfera demoníaca que estava ali amarrando o ambiente, ela é quebrada. O jugo é despedaçado por causa da unção.
Amém? E há um rompimento. Há um rompimento. Porque muitas vezes nós oramos e não vemos o céu descer. Então, quando você está em uma situação como essa, clama que os céus vai se abrir sobre a sua vida. Amém? E nós vamos partir aqui agora para a última chave, de que está relacionada ao sacrifício. Amém? Trazendo algum versículo base aqui, em Romanos capítulo 12, o versículo 1 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício, ele tem uma base, ele tem um entendimento além, às vezes, da compreensão. E eu quero que você, neste momento, não se escandalize, eu quero que você seja sensível e apto para ouvir isso aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui o quê? De batalha espiritual em alto nível. Então, existem níveis que você entra em uma batalha espiritual. E agora que o sacrifício é quando você está em uma causa, em uma situação, assim como eu tenho um testemunho de uma mulher, amém? Eu vou contar aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, que já há mais de 8 anos ela estava sofrendo, estava sendo escrava de Satanás nas mãos do diabo, queridos. Na casa dela aparecia coisas, aparecia sangue no banheiro, as crianças já estavam aterrorizadas. Amém? Cabeça de porco dentro do tanque, coisas horríveis, bruxaria. Amém? E ela já não sabia mais o que fazer, deixava a porta trancada, de repente aparecia alguma coisa lá e terra no banheiro, possivelmente sendo ela terra de cemitério, nessas coisas que normalmente bruxos gostam de praticar, né, de fazer, né? Possivelmente alguém vinha ali ou colocava alguma, né? E estavam tentando contra a vida dela. Amém? Já há mais de 8 anos ela sofrendo com isso. Então nós nos posicionamos. Eu falei para ela: existe uma chave que talvez você ainda não praticou. Ela disse que já havia corrido atrás de pastores, de líderes na região onde ela morava. Eu estava nesse período fazendo uma obra missionária ali, trabalhando, ministrando em algumas congregações no estado do Tocantins. E quando eu estava ali, queridos, eu deparei com essa situação. Eu falei: Senhor, eu sei que eu sou pequenininho, papai, mas eu vou entrar nessa causa porque a tua filha está sofrendo e ninguém aqui conseguiu ajudar ela. Assim como o Senhor Jesus Cristo, a gente vê por várias situações de que os discípulos chegavam dizendo: Senhor, nós não podemos expulsar esse demônio. Várias situações ali, mas Jesus Cristo falava o quê? Que era apenas por causa da incredulidade dos seus discípulos, da fé. Então, quando nós cremos, queridos, na palavra, amém? A palavra de Deus, ela gera fé em nosso coração e nós aprendemos como executar essas chaves e colocamos ela em prática, ela vai gerar resultado. Eu entrei em um propósito juntamente por essa vida e fui para o alto do monte ali 7 dias, orando, pedindo Deus direção. E eu falei para ela estar em oração também. E automaticamente, queridos, Deus tocou no coração dela para estar fazendo uma oferta de sacrifício. Assim como nós também praticamos o Yom Kippur, amém? Uma oferta de sacrifício, mas com um propósito específico para quebrar aquela maldição, para quebrar essa praga que estava atormentando a vida dela. Amém? E Deus ministrou a quantidade no coração dela e ela sacrificou, ela ofertou após 7 dias ali em jejum e consagração, juntamente, com a serva do Senhor. Nós oramos ali, Deus ministrou o coração dela e ela semeou essa oferta, queridos. E para a glória de Deus, queridos, ela foi livre. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, ela foi transformada. Pôde dormir em paz novamente. Então, uma vida há mais de 8 anos sendo atormentada. E quando você descobre essas chaves, não é para você se promover ou algo do tipo, não. É para você ajudar as pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo. Para você trazer liberdade aos cativos. Amém? Para você colocar em liberdade os oprimidos. Então entenda hoje e aceite esta verdade, deixa ela entrar no teu coração. Às vezes a gente fala: não, mas não precisa ter negócio de sacrifício. Nós não estamos falando aqui de uma simples batalha espiritual, nós estamos falando aqui de uma batalha espiritual de alto nível, amém? Então, quando nós observamos aqui, olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto
e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água, observe aqui, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água, aleluias, glória a Deus, que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui diante de uma batalha de alto nível, a qual Elias, juntamente com os profetas de Baal e de Azerá, se reúnem no Monte Carmelo para uma batalha, literalmente para uma batalha, queridos. Nós observamos aqui uma chave poderosa, a qual Elias ele executa. Elias era o único profeta contra praticamente 850 profetas, que era 450 de Baal e 400 profetas de Azerá, né? Então, quando nós observamos aqui totalmente esse cenário diante de um único homem, nós podemos dizer que era um cenário de terror, um cenário de derrota para Elias. Mas Elias, ele sabia onde ele estava pisando, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia as chaves que ele estava executando, porque ele reuniu exatamente o povo no Monte Carmelo. Ali era um lugar onde ele era uma autoridade de domínio, era um monte onde ele orava, era um monte onde ele se consagrava. E observe que o que faltava naquela época era o que? A água. Havia mais de 3 anos que não chovia naquela época. Elias havia orado e a chuva cessou. E ali, já prestes a chegar a temporada da chuva, durante 3 anos e meio, a palavra do Senhor diz que ficou sem chover. Então, ali depois daquela batalha, a palavra do Senhor nos diz que Elias desceu e orou e a chuva veio, né? Então, nós observamos aqui de que automaticamente, se nós fizermos o cálculo, já havia mais de 3 anos que não chovia. Então, a água estava escassa, a água era valiosíssima, né? Uma cabeça de jumento naquela época era caríssima, porque não havia mais animais, os animais estavam morrendo tudo. As plantas haviam se secado. Então eles estavam ali nessa batalha, e Elias manda colocar o que sobre o altar de diferente? Elias manda buscar água, 4 cântaro de água, a qual encharcou e escorreu pelo rego que ele havia feito. Então nós observamos que Elias ele colocou uma oferta de sacrifício, algo que era valioso naquela época. Elias colocou sobre o altar. Eu acredito que diante dos olhos ali dos profetas de Azerá e de Baal, eles olharam e começaram a até rir. Por quê? Porque eles disseram: como é que vai pegar fogo colocando água? Né? Era algo assim sem lógica. Mas Elias sabia o que ele estava fazendo. Ele estava colocando uma oferta de sacrifício no altar do Senhor. Então eu tenho uma palavra para você nessa hora. Restaure o altar, querido. Se posicione na presença de Deus. Você é o altar, você é o sacrifício vivo de Deus nesse tempo, nessa geração. Amém? Se posicione. Coloque-se diante do altar de Deus. Apresente diante dele algo que talvez para você venha doer, mas que vai gerar um resultado de que vai mover o mundo espiritual, de que vai mover nas regiões celestiais. E você vai gerar testemunho no mundo espiritual. Quando você entra diante do Senhor e você apresenta um propósito, queridos, aquilo que ninguém está fazendo, e você vai lá e faz, você automaticamente passa a obter uma identidade no reino espiritual, você passa a ter e a possuir uma legalidade para acessar dimensões em que outras pessoas não conseguem entrar. Então, quando você faz aquilo que ninguém faz, você passa a ter aquilo que ninguém tem. E nós observamos aqui através desse sacrifício de Elias, de que quando ele orou, o fogo desceu. E quando você orar também, queridos, independente se você esteja numa terra onde jorra leite e mel, ou se você esteja no meio de um vale de ossos secos, quando você orar, o fogo vai descer. Aleluias! Porque você tem se entregado, você tem renunciado, você tem sacrificado diante do Senhor. Você tem buscado. Aracaia sobre Bedecaia Surya Dalabas. Shorabacaia Darabas. Recanta Lamandarabacaia Surya Dalamanas.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Jesus. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Somente os violentos, queridos, somente aqueles que se posicionam. Desde o dia de João Batista, a lei e os profetas foram até João Batista, mas de lá para cá, somente os violentos conseguem entrar. Somente aqueles que se posicionam. E isso aqui não está falando de eternidade, está falando de acesso, amém? Entrar no reino dos céus, aquele que se faz como uma criança. Ao mesmo tempo, isso aqui parece contraditório. Mas uma criança, queridos, quando ela chora, quando ela se quebranta, quando ela rasga o coração dela, isso, a violência do reino dos céus, querido, é você saber entrar lá, é você saber se entregar, é você saber se submeter, porque uma criança, ela é totalmente dependente. Ela não age pelas suas próprias emoções, ela não age pelas suas próprias capacidades de escolha, não. É você entender que você é pequeno, mas que o teu Deus é grande. É você entender que você não pode, mas que Ele pode. Aleluias. É você se posicionar ao mesmo tempo, ser de simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Amém? A simplicidade de uma criança, mas a prudência de uma serpente. Esteja atento com os seus ouvidos e os teus olhos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você vai entrar, queridos, e você vai acessar, e você vai desfrutar. Amém? E tudo aquilo que se levantar contra ti vai cair. Tudo aquilo que se opor contra a sua vida, você como filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, vai triunfar. E para finalizar esta mensagem, a palavra do Senhor nos diz que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém, queridos? Então tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se alguém está plantando mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, e você como um guerreiro, como uma guerreira, se posiciona, automaticamente, aquilo que viria sobre a sua vida, que foi lançado por pessoas más intencionadas, quando você se posiciona como um filho de Deus, o seu altar ele prevalece no reino espiritual, a sua oferta de entrega de sacrifício é maior. Isso vai reverter. Antes do sacrifício de Cristo, queridos, tudo era diferente, mas após o sacrifício de Cristo, nós temos acesso, livre acesso. Amém? Ele nos permite, Ele nos dá esse acesso a chegar-vos, pois, com confiança ao trono da graça. O véu já foi rasgado. O sangue de Cristo, queridos, Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos dá acesso de entrarmos e nos apoderarmos daquilo que é nosso por herança, por direito, porque Ele conquistou para mim e para você. E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mais uma chave aqui, amém? As pessoas lá fora, os ímpios, muitas vezes eles oferecem, eles apresentam diante de Deus coisas que, né, às vezes para eles é louvável. E quantas vezes nós temos visto líderes hoje em dia que têm falado, mas não têm vivido, não têm praticado. Né? Qual o verdadeiro evangelho que nós temos que viver hoje? O evangelho ao qual o Senhor Jesus Cristo ele nos mostra, do qual Ele é o exemplo, do qual Ele é o nosso sacerdote, do qual Ele é o nosso guia, o nosso condutor. E Jesus já nos deu as chaves, Jesus ele já nos mostrou, e observa que Jesus Cristo ele não era uma pessoa religiosa, ele era um antirreligioso. Ele batia de frente com os escribas e fariseus, com aquelas pessoas que achavam que estava fazendo aquilo que era certo, mas estavam colocando, queridos, uma carga, estavam colocando um jugo desigual, e eles mesmos não praticavam, eles mesmos não faziam o que era certo. Amém? Então, quando nós observamos que nós vemos essa desigualdade, o teu altar, que ele está alinhado com a vontade de Deus, com o altar do Senhor, você passa a prevalecer no reino de Deus. Que você possa usar essas chaves com sabedoria, entendendo que tudo é para a honra e glória do Senhor, entendendo que você está na direção, amém, de entrar no céu,
E que você não possa usar essa unção e ferir pessoas, mas que você possa usar essa unção para curar pessoas. Que você possa usar essa unção com sabedoria para gerar vida e não morte. Porque não pode jorrar de uma fonte água doce e água amarga. Então deixe apenas as águas, os rios do Espírito fluírem através de você. Deixe apenas os rios do Espírito gerar vida nas pessoas. Permita seja um instrumento nas mãos de Deus para tocar essa geração. Amém? Aleluia. Senhor, obrigado. Neste momento estou aqui, papai. Quero fazer esta simples, humilde oração para que seja destravada, Deus, para que todo peso seja tirado. Para que toda barreira, Deus, todo impedimento, papai, que está travando para que essa oração, para que esta palavra chegue até aos teus filhos, seja quebrada agora, seja anulada em nome do Senhor Jesus. Eu convido os teus anjos ministradores da parte do Senhor, que venham agora e anulem todo o mal, que toda obra do inferno seja agora neutralizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que haja revestimento, papai, que essa palavra possa fluir, que essa palavra venha edificar, que essa palavra venha construir, papai, em nome de Jesus. Queridos, quando nós a usamos através dessa palavra, que como diz também em Salmos 91, eu gosto muito de citar, porque muitas vezes as pessoas elas deixam a palavra parada, às vezes aberta em cima da mesa no Salmos 91, assim como eu testifiquei ontem também. Fui fazer uma visita e cheguei lá, vi a Bíblia aberta, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que está escrito ali. Mas quando você usa essa palavra ao seu favor, quando você entende o poder desta mensagem, do Evangelho de Jesus Cristo, e você começa a declarar ela nas regiões celestiais, você começa a aplicar ela nas regiões celestiais, essa palavra ela tem o poder de destroçar, essa palavra ela tem o poder de esmiuçar, assim como a própria palavra nos afirma de que a palavra de Deus, queridos, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele andou sobre essa terra, observe que ele conhecia os segredos do coração do homem. Aleluia! Então, por meio desta palavra, nós podemos nos apoderar dela. E esse Salmos, ele é muito poderoso. Mas quando você sabe usar ele, quando você tem as ferramentas na sua mão e você não sabe como usar elas, não vai adiantar de nada para você, entende? Mas quando você tem uma ferramenta que talvez seja um dom, talvez seja a própria palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus ela é profética, toda a palavra de Deus ela é uma profecia para as nossas vidas. Então, quando eu pego esta palavra, eu começo a declarar ela. Aleluia, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você já pode começar a declarar isso aí na tua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Começa a declarar: eu habito no esconderijo do Altíssimo. O Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Que Ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar de todo mal e nos livrar, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra alguma. Aleluias, glória a Deus. Queridos, isso aqui é poderoso demais. Enquanto nós aplicarmos essa palavra, e quando nós declararmos, por exemplo, que diz aqui no versículo 10, Salmos 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Às vezes o teu lar está sendo assolado, mas você muitas vezes ainda não declarou a palavra do Senhor. Amém? Você às vezes percebe movimentações espirituais e é hora de você, como um guerreiro de Deus, como um soldado de Deus, se posicionar e declarar: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, em nome de Jesus Cristo. Você está usando essa palavra em teu favor. Você está pegando o poderio desta palavra e aplicando ela em tua vida. A palavra do Senhor diz o quê? Que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando nós pegamos toda essa carga espiritual, toda essa graça que Deus nos deu, que Ele já liberou sobre as nossas vidas, e nós começamos a executar ela, começamos a colocar em prática, queridos, você vai ver os céus rasgarem em teu favor, você vai ver a glória de Deus descer em seu favor. Quando você tem o conhecimento, você traz a manifestação. Quando você entende como o reino de Deus ele se movimenta, você consegue ter acesso. E isso tanto se aplica para a nossa vida sentimental, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira, para a nossa vida física, na saúde. E essa unção, esse poder que vem sobre a mim e sobre a tua vida, que nos dá essa autoridade para guerrearmos no reino espiritual. Porque tudo antes de ser manifesto aqui na terra, aleluias, primeiramente foi construído no céu, primeiramente foi constituído no céu.
Porque Deus, ele declara aquilo que não é como se já o fosse. Mas eu e você precisamos entender de que nós precisamos declarar aqui na terra, para que aquilo que ainda não existe venha se manifestar. Porque a fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que nós esperamos. Nós precisamos declarar aquilo que nós ainda não estamos vendo. Aleluias, glória a Jesus. Poderia aqui contar outros testemunhos, como os teus testemunhos dessa irmã, amém? Mas eu não vou me alongar muito, eu preciso aqui resumir essa mensagem. Mas eu posso falar aqui também para vocês acerca da adoração, que é algo que eu amo muito. É algo que eu uso bastante nas igrejas onde eu vou. Às vezes nós chegamos em ambientes, que os céus estão fechados. E nós queremos ali manifestar o poder de Deus. Queremos ali ministrar a libertação sobre a vida das pessoas, o batismo do Espírito Santo. Queremos ali chamar essa unção para que venha e toque, ative pessoas. Amém? Para que o Espírito Santo possa liberar dons sobre vidas ali, capacitar. Mas muitas vezes há uma limitação. Então o louvor também é uma chave muito poderosa. Nós podemos adorar o Senhor em 3 níveis, no corpo, na alma e no espírito, porque o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos, às vezes, romper barreiras para adentrarmos em um nível ainda mais profundo em Deus e acessarmos essa glória, porque se Deus habita em meio aos louvores e Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, é necessário de que eu e você venhamos nos colocar nessa posição de um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador não se trata apenas de uma canção, mas da tua entrega, da tua rendição, da tua vida com Deus. Amém? Então que você possa tomar esta mensagem para o teu coração hoje e entender que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro e que você pode ir além dos seus limites. Se existe algo te afligindo, se posicione hoje. Comece a usar a palavra de Deus ao teu favor. Comece a declarar esta palavra e a dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor. Aleluias. Começa a ordenar a Satanás que ele se retire. Diga na história de que Satanás saia da minha casa, saia do meu lar. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Então quando você entende que Deus ele já te blindou, Deus ele já te restaurou, Ele já te santificou, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação. Declara o sangue de Cristo sobre a tua vida, aplica esse sangue. E Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar respaldo para que você possa ir lá como um filho, como uma filha de Deus bem posicionado e declarar nas regiões celestiais para que todo mal seja quebrado. Guarda essa mensagem no teu coração, que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar aqui agora adorando ao Senhor, vamos estar aqui chamando a presença de Deus, amém? Quero que você se conecte aí agora neste momento, que você ame a presença do Espírito Santo. Você permite que Ele possa te tocar em nível mais profundo. E abra o teu coração para que o próprio Espírito Santo venha guiar você, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Amém, queridos? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor,
Ei, Jesus, abra o céu sobre nós nesse lugar. Aqueles que estão ouvindo agora, meu Pai, sejam tocados por essa presença, sejam inundados pela Tua glória, Jesus. Mais Espírito Santo, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Oriala, subrianda la manarabas. Shalom, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Fogo! 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 Oh! E quando nós voltamos à origem, meus queridos, nós simplesmente nos lançamos em desespero na presença de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Nós caímos em lágrimas, nós rasgamos o nosso espírito, porque um fogo de paixão pela presença de Deus começa a queimar dentro de nós. Desapareceu. Sumiu? A dormência desapareceu? Desapareceu. Foi curado? Em nome de Jesus. Nunca mais voltará, em nome de Jesus. Desapareceu. Fala pra gente o que você estava sentindo. Dor na cabeça, no pé, nas costas. E após a oração? Melhorei. Desapareceu as dores? Nunca mais voltará, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não tenho mais dor de cabeça. Sumiu? Sumiu. Desapareceu tudo? Desapareceu tudo. Nunca mais voltará, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Abaixe, faça movimento. Jesus Cristo estar te curando e te restaurando por completo. Aleluia. Glória a Deus. Desapareceu agora? Sumiu? Parece que está anestesiando assim, ó. Tire a máscara e fale aqui para a igreja ouvir. Parece que está anestesiando assim, ó. Tá passando, parece que está bem tranquilo. Sumiu. Você fez os testes, sumiu, minha filha? Sumiu. Fale em voz alta aqui. Sumiu a dor. Estava doendo muito, agora melhorou. Desapareceu as dores? Foi curada? Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Meus queridos, todos os dias a mesma coisa. Abertura, louvor, palavra e a bênção apostólica. Abertura, louvor, palavra e a bênção apostólica. Abertura, palavra e a bênção apostólica. Porque nós estamos no automático. Nós, meus queridos, não fomos chamados para vivermos no automático, mas fomos chamados para vivermos dentro, meus queridos, do coração do Pai, recebendo revelações diretas do coração do Pai e se movendo no sobrenatural, no extraordinário sobre essa terra. Tá sentindo mais nada, não? Faça o que você não podia fazer. Fale no microfone. Tô sentindo mais não. Desapareceu? Foi curada? Fui. Fica atrás dela, Pai, em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre ela. Em nome de Jesus. Nunca mais irá sentir essas dores. O que você tinha? Dor no braço e refluxo. E desapareceu as dores? Desapareceu. Está curada em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. O que você estava sentindo? Muito cansaço, uma dor como se fosse um cansaço no braço. E após a oração? Não estou sentindo.
Desapareceu? Desapareceu. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Fala no microfone. Sumiu a dor de coluna que eu tinha. Desapareceu? Desapareceu. Jesus te curou? Curou. Nunca mais voltará. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não viesse se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo. Na cidade de Braslândia, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus Cristo Nazareno. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Grande tem sido o mover do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias. E assim, meus amados, como um pai tem levantado muitos filhos e filhas, eu quero aqui profetizar, eu quero decretar que você será o próximo a ser levantado, a ser erguido, para ser um instrumento de Deus sobre essa terra. Assim como nós aprendemos através da vida do nosso querido filho, o Pai, meus amados, Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Assim como eu tenho visto o Pai usar os meus filhos espirituais, filhos preciosos, meus amados, os quais o Pai tem enviado para a nossa nação, para levar o avivamento, para manifestar o teu poder e a tua glória. Da mesma forma, eu profetizo que assim será em tua vida e em teu ministério. Em nome de Jesus Cristo, aonde vocês estiverem, feche os teus olhos. Eu quero finalizar a aula dessa noite abençoando a tua vida. Já aprendemos com o nosso querido filho nessa noite, amém? E eu não quero tirar o mérito do meu querido filhão, mas assim como eu prometi, eu quero finalizar meus amados, esta aula, esta live, abençoando a tua vida em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, já fomos abençoados, já fomos ministrados, mas uma vez mais eu abençoo todos os famintos e sedentos que têm estado conosco, meu Pai, através desta live, através, meu Pai, Senhor, desta aula. Honre, meu Pai, Senhor, os famintos e sedentos pela tua presença. Abençoe, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, uma vez mais, repreendemos todas as artimanhas, meu Pai, Senhor, de Satanás, toda a batalha espiritual que porventura essa vida pessoal esteja, Pai, Senhor, enfrentando, meu Pai, Senhor, em tua vida, em tua jornada, em tua caminhada, Pai, que seja lançado por terra, em nome de Jesus, meu Pai, e que venha, meu Pai, Senhor, sobre essa vida preciosa, a tua unção e o teu poder sem limites, 2 vezes mais. Assim profetizamos, em nome de Jesus. Pugou, nome de Jesus, enche essa vida preciosa, meu Pai. Faça transbordar a tua unção, faça transbordar a tua presença. Assim profetizamos e decretamos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Onde houver um faminto, um sedento conectado aqui conosco nesse exato momento, Pai, que venha porção dobrada em nome de Jesus Cristo Nazareno. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. E assim agradecemos a Ti, meu Pai, por esta aula maravilhosíssima, meu Pai. Preciosa, meu Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo. Damos a Jesus, o Teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas. Obrigado, amigo Espírito Santo. Em nome
de Jesus. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. E se o Espírito Santo de Deus tem te tocado através dessa ministração, a ministração do nosso querido filhão, através dessa humilde oração, mande um testemunho para nós, através do meu WhatsApp, amém? Entre em contato comigo, testemunho de uma forma objetiva, e o nome de Jesus será glorificado, amém? Também você pode deixar aqui nos comentários o teu testemunho, e eu tenho certeza que vidas serão edificadas, amém? Prestai atenção, queridos, famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você venha semear nesta obra de avivamento, para que você venha plantar uma semente de amor, faça aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração. Semeie no reino, semeie na obra do Senhor, e nos ajude a levar o avivamento, a levar as boas novas, em nome de Jesus, amém? Eu quero uma vez mais agradecer pela presença, pelo amor, carinho de todos vocês. Estejamos, amados, em oração, esteja em intercessão para a próxima aula, será glorioso. Vamos dar, meus amados, seguimento a esse tema acerca da batalha espiritual, e vai ser lindo o que nós iremos aprender aqui, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.